Declare a Ele. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Mais uma vez, tu és lindo. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Coloque a tua mão para o alto. Declare. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, Mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. me leva. Na sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Verdadeiramente vocês querem ver a face do Senhor? Então entrega totalmente seu coração à adoração ao Senhor. Que você verá, você sentirá a presença dEle. És lindo. Oh Deus poderoso, glorifica o nome do Senhor, igreja. Ele quer ouvir a sua adoração. Tu és maravilhoso, ó Deus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face, Deus. Esse é o motivo de estarmos hoje aqui. É ver a face do Senhor, é sentir a presença dEle, é glorificar o nome dEle, porque Ele é o único digno de ser glorificado. Então abre a sua boca e glorifica. Deus, tu és maravilhoso. Declara, igreja. Oh Deus poderoso, santo, santo é o Senhor. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então me leva. Declare, só a igreja.
vida de vocês. Glória a Deus, assim faz na minha vida. Amém. Atos capítulo 4. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. Quero ministrar bem rápido a você nessa noite. Mas eu gostaria que você estivesse atento à palavra de Deus. Atento à palavra de Deus, amém? Eu tenho 15 minutos e eu creio que nós podemos ministrar com 10 minutos. Mas gostaria da sua ajuda. Atos, capítulo 4, a partir do verso 1. Eu gostaria de dar como tema nessa mensagem, o seguinte tema. A minha identidade é Cristo. Você entendeu? Eu estou meio rouco. A minha identidade é Cristo. Você pode repetir comigo? A minha identidade é Cristo. O que diz Atos ao meu coração? Livro de Atos 4, a partir do versos 1 aos versos 13. Falava eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, capitão do templo e os saduceus, ressentidos, diga comigo, ressentidos, chateados. Eles não estavam contentes. Eles não estavam contentes. Obrigado. Por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os precederam, reconhecendo-os aos cárceres até o dia seguinte, pois já era tarde, e recolheram aos cárceres até o dia seguinte, pois já eram tarde. Muito, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Olha só, houve uma multidão que recebeu Jesus. 5.000 homens, com as suas mulheres, com seus filhos. Após os discípulos, apóstolos, ensinar quem era Jesus, e a respeito da esperança em Cristo Jesus, da ressurreição, receberam Jesus então e se converteram 5.000 homens. Isso, homens e mulheres. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram com que pôde, ou em nome de quem fizestes isto. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e ancião, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e de modo porque foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Olha por que aqueles homens estavam chateados. Vocês entenderam? Olha por que eles estavam chateados e não estavam contentes com os discípulos. Porque aqueles dois homens, discípulos e apóstolos, havia curado uma pessoa.
Mas os entendidos da lei, os religiosos, eles não sabem o valor de construir uma vida e ver ela restaurada. Quantas vezes você já ouviu e quantas vezes você vai continuar ouvindo pessoas jogando pedra e falando mal de um encontro com Deus, falando mal das nossas ministrações, falando mal do mover de Deus que tem acontecido na vida de vocês, na vida de vocês, na vida de vocês. É porque são religiosos e nada tem com Deus, não há intimidade, não há compromisso, não há lealdade, não há nenhuma intimidade a ponto de verem o milagre acontecer. Que é mistério de Deus. E aí eu vos pergunto, a minha identidade é Cristo? Porque esses homens foram levados presos, foram injuriados, foram perseguidos, foram humilhados, porque no nome do Cristo ressurreto, o nome do Cristo, Filho de Deus, eles faziam curas e restauravam a vida. O que eu posso dizer dessa passagem ao seu coração, igreja, a você que está nessa noite? Essa passagem relata um dos momentos mais difíceis enfrentado pela igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo. Agora eu quero alertar você uma coisa. Nós estamos caminhando para sermos perseguidos. Nós estamos caminhando para sermos rejeitados. Isso já está acontecendo em meio à política. Isso está acontecendo em meio às autoridades. Isso está acontecendo em meio daqueles que não têm Deus, mas que têm uma religião e através da religião diz que tem Deus. Nós precisamos dizer ao contrário. A nossa religião é Cristo Jesus. Ressuscitado, poderoso, Filho de Deus. Filho de Deus. Essa é a nossa bandeira. Esta é a nossa religião. Com este, eu e você podemos contar. Pedro e João eram tão identificados com Jesus, que foram aprisionados e ameaçados. Na primeira oportunidade, eles, sem medo, começaram a falar sobre que estava fervendo em seu coração. Será, igreja, que Cristo ainda aquece o seu coração? Será que você consegue falar de Jesus? Ou será que você se calou porque ele já não se identifica? Ou ele já não está mais identificado em seu coração? Essa passagem, irmãos, nos ajuda a refletir sobre a questão da nossa identidade e da nossa identificação. Quando eu olho para você, sentado em seu lugar aí, quem eu devo ver? Será quem que eu estou vendo em vocês hoje? Será quem que eu estou compreendendo ao olhar por vocês? Será quando eu olho aqui eu vejo Guiomar ou vejo Cristo em Guiomar? Será que eu vejo Aline ou vejo Cristo em Aline? Será que quando eu olho lá para trás o Erivelto, eu estou vendo Erivelto ou eu estou vendo Jesus em Erivelto? Que identidade eu estou vendo? Que marca há em você? Quem você representa? Essa passagem nos ajuda a refletir sobre a questão da nossa identidade. Como as pessoas se identificam. O que elas enxergam em mim e em você. Nós precisamos, irmãos, resgatar a nossa integridade, a nossa identidade. Nós vemos hoje homens
que são verdadeiros exemplos, amados, de maldade, de destruição, de ignorância a respeito de Deus. Ignorante, desinformado a respeito de Cristo Jesus. Homens que, na verdade, têm se levantado covardemente contra jovens, adolescentes, família, filhos e filhas. Homens que têm se levantado covardemente contra o lar. Homens que não têm ensinado a verdade, mas têm ensinado de si mesmo. O que nós temos visto nesses tempos de hoje são pessoas infiéis, e pelas suas infidelidades a Deus temos visto pessoas sendo machucadas, maltratadas, ignoradas. Pessoas que não têm a responsabilidade e nenhum compromisso pelo valor que você tem, pelo valor de pessoa que você tem. Por isso se torna todos os dias mais difícil. Por isso se torna todos os dias quase um sacrifício vivo de falarmos e ministrarmos a respeito de um Deus vivo, que um dia me amou a ponto de ir na cruz por mim. Deus não nos criou para sermos destruídos, apesar de estarmos sendo destruídos. Deus não nos criou para sermos arrebentados, viciados, amarrados. Deus nos criou para exercer e para viver uma vida de integridade e liberdade. Pedro e João eram sucessores de Jesus Cristo. Pedro e João, sucessores de Jesus Cristo. Porque servia com integridade. Mas será, irmãos, que as pessoas têm nos olhado então e visto em nós e têm nos identificado desta maneira, sucessor de Cristo Jesus? Será que temos buscado agir de maneira que representamos Jesus? Precisamos ser identificados com Cristo. Precisamos ser chamados de sucessor da igreja de Cristo. Porque todo sucessor, amados, deseja multiplicar, deseja fazer discípulos, deseja construir vidas, deseja valorizar vidas e não condená-las. Deus não te chamou para ser um multiplicador de mentiras. Ei, deixa eu te falar. Deus não te chamou para que você multiplique políticas errôneas, políticas de mentiras. Deus não te chamou para você ser, amado, um propagador de mentiras. Deus te chamou para que através de você expresse as verdades de Deus em Cristo Jesus. Foi para isso que você foi chamado. Então, quando você abre a sua boca, o que você anuncia? Mentira, falsidade? Ou você anuncia as verdades de Deus? O que sai da sua boca? Eu quero rapidamente, amados, encerrar, já estou indo para o encerramento dessa mensagem. Mas eu quero refletir com você em 2 textos da palavra de Deus. E te dar 3 verdades que precisa ser buscada por mim e por você. Eu preciso viver uma vida de verdade. Eu preciso viver uma vida de autenticidade. Eu preciso viver uma vida como Jesus viveu, como Deus viveu.
Eu preciso realmente entender que eu fui levantado, estou sendo mantido em vida, para que o Espírito Santo haja através de mim. Eu preciso viver isto. Verdades de Deus. Então, diante disto que eu preciso viver e ser testemunha, algumas verdades que precisam ser buscadas por mim e por você. Só essas verdades, amados, vocês que fizeram o encontro, vão manter vocês em pé. Só essas verdades vão te manter em paz. Só essas verdades vão te manter ligado em Cristo Jesus. Só essas verdades. Se você entrar no jogo do mundo, você vai perder de vista Jesus. Se você entrar nas alegrias do mundo, você vai perder do foco Jesus. E você vai ser enlaçado por tudo isso que está aí, que não tem nada a ver com Cristo Jesus. Então, verdades que precisam ser buscadas por mim e por você. Primeira, nós precisamos habitar o mesmo sentimento que havia em Cristo. Em mim e em você precisa habitar o mesmo sentimento que havia em Cristo. Que sentimento era esse, pastor? Filipenses capítulo 2. Verdades que precisam habitar em mim e que eu preciso alcançar. Filipenses capítulo 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Sentimento de agradar a Deus. Sentimento de ter comunhão com Deus. Sentimento de querer transmitir ao seu próximo aquilo que foi transmitido a nós por Cristo Jesus. Sentimento. Jesus desceu dos céus, não para fazer história e nem se tornar herói pela mídia. Na verdade, deixou a glória do Pai para te levar de volta ao Pai. E esse sentimento ele trouxe desde a sua morada eterna. Segunda verdade, que precisa ser buscada por mim e por você. Eu e você precisamos buscar por essa transformação diária. Ei, nem um dia da semana podemos baixar a guarda e falar, vou me alimentar da podridão do mundo. É diária. Porque se eu me alimentar um dia só daquilo que não agrada a Deus, você vai ter dificuldade de vir aqui e adorar o Senhor. Você vai ter dificuldade de dar um amém aí no seu lugar, de dar um glória a Deus. Você vai ter dificuldade de levantar suas mãos, porque as suas mãos vai estar tão pesada que você não consegue levantar e dizer graças te dou, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Basta um dia se alimentando das porcarias do mundo. Basta um só dia. E todos os dias nós temos sido instrumento de Deus para resgatar pessoas. Mas todos os dias nós encontramos pessoas arrebentadas. Eu estou terminando. Terceira verdade que precisa ser buscada por mim. Precisamos buscar servi-lo de todo o coração. Só servindo a Deus de todo o coração poderemos ver Cristo crescendo em nós e nós crescendo em Cristo. Gálatas, capítulo 2. Quero convidar o Ministério de Adoração. Gálatas, capítulo 2, versos 20. Diz a palavra de Deus. Gálatas, capítulo 2, versos 20.
antes de dizer o que diz Gálatas capítulo 2, verso 20. Se eu e você escolhermos servir Jesus apenas no nosso intelecto, na nossa sabedoria humana, Satanás vai nos derrubar e te derrubar. Pedro chegou a trair Jesus. Sabe por quê, amados? Sabe por que Pedro traiu Jesus? Porque até ali ele queria compreender Jesus com a sua sabedoria de homem. Ele queria compreender Jesus com a sua inteligência humana. Pedro se comprometeu até ali com Jesus pela sua sabedoria comum e não deixou o Espírito de Deus revelar quem era Jesus. Muitos homens e muitas mulheres, famílias inteiras, têm tentado servir a Jesus apenas intelectualmente. Não têm vivido aquilo que Ele propôs vivermos. A questão então é: o que fez com que Pedro fosse despertado a servir verdadeiramente Cristo Jesus? O que fez, pastor? O que aconteceu com Pedro para que ele pudesse se converter, largar as suas coisas e seguir Jesus verdadeiramente? O que fez Pedro se render ao poder de Deus? O que fez Pedro se render a ponto, amado, de morrer crucificado de cabeça para baixo no nome de Jesus? O que fez Pedro? O que aconteceu com Pedro? No olhar de Jesus, ele encontrou o caminho da libertação. Amém. Nas palavras de Jesus, ele encontrou a direção verdadeira. No amor de Cristo Jesus, ele encontrou segurança. Segurança, esperança, alegria e paz. Só Jesus pode te oferecer isso. Eu não sei quantos de vocês desejam isso, mas a vida de Pedro foi mudada, porque ele olhou diretamente nos olhos de Jesus. Jesus tem olhado para você e tem te amado, e todo dia tem te convidado a você ter uma vida diferente das demais vidas. O que eu quero dizer para você, irmãos e irmãs: saia da multidão. Não fique em meio à multidão. Não seja apenas o observador intelectual. Quem sabe olhando para os cachos do cabelo de Jesus queimado. Quem sabe olhando para os traços de um rosto maltratado. Saia da religiosidade. Saia da prisão da religiosidade. Daquela religiosidade que estava Tomé. Daquela que estava Tomé. Mesmo vendo sendo crucificado, ainda não tinha se rendido de corpo, alma e espírito. Preciso ver as chagas. Preciso ver as chagas. Senão, não vou acreditar. Fé só é dada a coração aquebrantado. Fé só é dado a homens e mulheres humildes que desejam ser governado pelo Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis.
Por isto, o meu coração e o seu coração precisa estar livre de prepotência, de orgulho, de vaidade, de quem sabe uma possível sabedoria intelectual. Olhe para Jesus e saia da multidão com fé. E coloque a sua vida nas mãos de Jesus. Filhos novos e filhas, não vacile o pé de vocês. Não vacile. Porque aqui tem um punhado de gente torcendo, como estão os apóstolos, para que vocês permaneçam firmes em Cristo Jesus. Mas lá fora tem uma multidão esperando que você caia e volta para o chiqueiro. Lugar de você resgatar a sua bênção e de se fortalecer em Cristo Jesus é na igreja. É sair de casa, é se comprometer com adoração e oração. Por isso eu tenho visto pessoas presas em coisas que não edificam e que aos olhos de Deus, olhe isto, serão palhas, vão ser queimadas e virarão cinzas, mas tem o poder de amarrar, prender e destruir a sua alma. Por isso o meu convite a você nessa noite, o meu convite a vocês nessa noite, é exatamente através desse louvor, é exatamente o apelo desse louvor, o apelo do qual Gálatas nos oferece. Quem sabe você vai querer fazer parte desse coral de poder. Aleluia. Se essa palavra cantada falar ao seu coração, que você possa se levantar e se apresentar a Deus, ao Todo-Poderoso. Vamos adorar. Vamos adorar. Vamos adorar. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cante isso, igreja. Oh Deus! Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Aleluia! Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Oh, 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 oh. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Já estou crucificado, declare, com Cristo. Pode ser mais forte. Já estou crucificado. Aumenta o volume, igreja. Aumenta o volume.
Agora vivo, não mais eu. Aleluia!